De onde veio esse estopim seu? Você lembra um certo momento que você começou a se interessar por finanças, por investimento? Foi influência de alguém? Foi alguma coisa? Como é que foi? Tá. Não chegou a ser influência de ninguém. Porque os meus pais... Foi uma curiosidade mesmo. Foi uma a tua curiosidade te velho. levou a essa química. A minha curiosidade me levou a pesquisar e a minha pesquisa me levou a me interessar. Porque eu olhei e falei, cara, que bagulho da hora. Pô, pra uma criança ver um negócio onde você coloca o seu dinheiro, depois você tira o dinheiro, tem mais. Sabe, é um bagulho muito louco, assim. Então, eu não cheguei a ter essa grande influência, né? Meus pais não investiam, ninguém na minha família investia. Na verdade, que minha mãe, minha avó e meu irmão começaram a investir por minha causa depois. Uau. Só que não chegou a ser uma grande influência. Eles falavam o básico, só que eles também não gostavam muito de falar de dinheiro. Acho que é uma questão muito cultural, né? Não é Pô, a gente não pode culpar todo mundo, porque, pô, é uma questão muito cultural mesmo. E hoje? E hoje o quê? Como é que eles são em relação a... Hoje eles estão mais de boa. De boa. O meu pai, né, ele é mais clássico, pode-se dizer. Meu pai ainda não gosta de investir e tal. Mas a minha mãe, ela começou a investir. Meu irmão começou a investir também. E a minha avó também. Pô, a minha avó começou a investir, eu achei muito da hora, velho. Eu administro a carteira da minha avó e, ó, tá indo bem, viu? Sensacional, cara. Sensacional. E essa influência, isso contagia, né, cara? Nosso ambiente contagia, o ambiente contagia. Eu vi que você tá com a camisa do Warren Buffett, né? Tô com a camisa do Warren Buffett aqui. E é muito louco, assim, né? Porque às vezes você pega um jovem de 13 anos de idade, às vezes é algum grande esportista, que é incrível, ok, é um animal isso, né? Pega algum jogador de futebol, alguma coisa, uns grandes ídolos, um cantor, um músico, ou, sei lá, alguma celebridade aí e tal, e o Fê chega aqui pra gravar o podcast com a camiseta do mago, né? Do mago. E, mano, eu tava falando antes do podcast, e aí eu vou continuar aqui, que você falou pra gente deixar pro podcast, que, ó, no auge da pandemia, em casa, sem fazer exercício e metendo louco na comida, mano, eu tava com 1,52 de altura, e eu peguei, tipo, 49 quilos, velho. E eu tava bem gordinho. Se você for ver alguns vídeos antigos meus, assim, eu tava com mó rostância, mó bochechão, e eu tava gordo mesmo, velho. Gordo real. E agora eu tô com 1,59 e eu tô pesando 43. Então, tipo, deu pra ver que eu emagreci bastante, eu cresci também e tal. E você me ajudou bastante nisso, porque eu consumia seu conteúdo, né? Tipo assim, eu consumia o conteúdo da rapaziada dessa área. E eu vi, assim, por alguns motivos eu quis, por exemplo, emagrecer, né? Primeiro é que quando eu tô mais magro, quando eu faço exercício, quando eu me dedico a qualquer coisa que seja, eu sei que eu tenho a disciplina pra fazer aquilo, eu tenho um autorrespeito por mim muito grande. Sabe, eu me olho no espelho e falo, puta, mano, esse cara aqui é incrível, velho. Tá ligado? Porque, tipo assim, é um respeito que eu tenho por mim muito grande quando eu me dedico a fazer alguma coisa. E eu realmente faço ela, eu quero fazer, eu faço. E óbvio que eu não gostava de me olhar no espelho e me ver gordinho. Ninguém gosta disso. Sim. Então, quando eu comecei a emagrecer, cara, eu comecei a ter um orgulho muito grande de mim. E eu vi o quanto isso me ajudava também, sabe? Às vezes a produzir mais. Porque, além de eu me respeitar nisso, ajudava a minha autoestima a aumentar em outras áreas também. E aí, como eu consumi o conteúdo da rapaziada de finanças, vendas e tudo mais, e eu via você falando de treino, e eu via você correndo e tal, assim, eu falei, mano, eu vou começar também. E aí eu fiz dieta, eu fiz treino legal, e tudo. Fê, que animal. E, velho, foi demais, cara, foi demais, e eu emagreci bastante. Você tá bonitão, cara. Tamo bonitão, junto. tá sequinho. Tamo Não junto. tá, turma? Deu espichada também. Tá naquela fase do estirão, né? Agora cada mês cresce. Você falou de leitura e tudo mais. Qual foi o primeiro livro que você leu, assim? Que te marcou, assim? Puta, esse foi o primeiro livro que me marcou. Pai Rico, Pai Pobre. Foi Pai Rico, Pai Pobre? É o padrão, né, velho? Eu ia chutar Pai Rico, Pai Pobre, É o padrão, cara. Eu acho que, esse foi o primeiro que eu li. Aí o segundo que eu li foi O Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Foi meu primeiro. E, cara, depois disso eu não lembro, eu só fui lendo, assim. Como é clássico, é impressionante. Como é clássico as pessoas, ou por assim, tem que tirar o chapéu pro T. Harv Eker e pro Robert Kiyosaki, porque são livros que colocam um cara num trilho, cara. Primeiro, o Pai Rico, Pai Pobre, né? A história a própria história do Robert, que ele conta que ele foi... De uma forma simples, né? Ele foi criado por dois pais, o pai dele, que era o pai pobre, e o pai do melhor amigo dele, que era um dos caras mais ricos do Havaí, e ele teve as influências de dois pais, e aí, enfim, a história segue.
E o Segredos de uma Mente Milionária, onde o Havek é muito provocador e de uma maneira simples de entender, que aquele livro que, enfim, abre a tua cabeça. É aquilo que dá um gatilho, assim, sim, pra você, né, cara? É bom demais. Sim, e muito legal essa influência. E o que me chama a atenção, é importante também falar aqui, até pra turma e tal, que eu acho que é uma preocupação geral, não só de nós pais, assim, mas dessa exposição. Por exemplo, eu lembro dos meus 13 anos de idade, não existia Instagram, não existia redes sociais, eu com 13 anos. Eu acho que o Orkut foi aparecer, eu já tinha uns 18, se não tô... Depois dá uma pesquisada quanto que o Orkut foi. Mas assim, de longe não tá nem perto, né? A gente não tinha acesso no celular, era uma coisa muito mais, não tinha, enfim, a viralização que tem hoje, a conexão que tinha hoje. Curiosidade, aí vê que ano que o Orkut foi, turma. Eu nem peguei Orkut, né? Eu não cheguei a usar nem nada. ICQ, eu vou virar época de você lembra? Quem lembra do ICQ aqui? Também não faço ideia do que seja. Foi 2004? 2004 eu já tava indo pra faculdade, porra. Eu tava com menos 4 anos. Eu entrei na faculdade. Menos 4. Eu entrei na faculdade em 2004. Como é que é hoje? E é uma coisa que, principalmente, quantas pessoas te acompanham hoje? No Instagram tá com 704 mil e no YouTube tá com 65. Pô, 700 mil pessoas te acompanham. A grande maioria dessas pessoas no Instagram mostra a faixa etária. Qual que é a faixa etária, assim, galera, que te acompanha? Cara, a faixa etária é um pouco mentirosa. Então, eu de tempos em tempos, eu faço pesquisa. Porque o povo, ele acaba mentindo a idade. Porque, às vezes, o povo que é menor de idade também rola ali, assim, escolhe qualquer ano. Mas, assim, de acordo com as pesquisas que eu faço ali no Instagram, assim, 70% é abaixo de 21 anos, velho. 70% abaixo de 21 anos. Muito jovem. Mas, cara, a gente tá falando que 30% também é acima, né? Sim. Você tá falando de 30% das pessoas acima de 21 anos que acompanham um jovem de 13 anos de idade. Como é que você lida? Por exemplo, porque principalmente nessa fase que você tá, aos 13 anos, é a nossa fase onde a gente é muito mais sensível pra críticas, que a gente não tem aquela personalidade formada, que você é cascudo. Por exemplo, cara, eu aguento porrada pra caramba, cara. Eu aguento, sou cascudo demais, já tomei muita porrada, mas na formação da nossa personalidade, ainda nessa fase, que a gente fala, né, que às vezes o adolescente faz aquela coisa por causa que... turbilhão hormonal, primeiro no corpo, aquela turbilhão de hormônio na fase do adolescente, cara. Então já tem um adversário contra aí natural, dentro de você, um turbilhão de hormônio. Mas como é que é você lidar com uma exposição dessa aos 13 anos de idade, cara? Tá. Óbvio que não é fácil. Mas assim, é uma coisa que eu até me preocupo real, sério, me preocupo real, cara. Porque você a turma tá ouvindo aqui, dá pra ver o jeito que você fala, o teu timbre, o teu repertório de palavras, a tua convicção, o jeito que, sabe, incisivo nas palavras, de transparecer confiança. Então dá pra ver que é um cara, tô seguro. Então dá pra ver isso, dá pra ver que você é diferenciado, né? Mas o que acontece... Como que você se protege pra não deixar com que o teu objetivo, o teu sonho, o teu propósito, cara, que é ensinar as pessoas a cuidarem do seu dinheiro, a levar a educação financeira para as pessoas, possa, às vezes, num ataque, às vezes, numa coisa, trazer o seu pro lado pessoal pra te colocar em campos complicados, assim, da vida, cara. O que aconteceu comigo, que eu acabei nem citando agora no podcast, é que eu criei meu primeiro canal no YouTube com 6 anos de idade. Porque, enfim, eu assistia vídeo de gente que produzia conteúdo no YouTube e falei, pô, eu também quero e tal. Era coisa bem aleatória que eu gravava e tal, mas eu gravava. E eu acho que é uma coisa da internet gostar de criticar criança simplesmente por criticar. Porque meu conteúdo não era uma coisa que, por exemplo, eu falo hoje que é uma coisa que teoricamente não é pra criança, era qualquer coisa. E eu já sofria muito comentário negativo por qualquer motivo que eu não faço ideia. Só que eu acho que um dos motivos pra hoje em dia eu não me afetar com tanto com comentário assim, é o fato de que eu já tive tipo uns 5 canais no YouTube. Dos meus 6 aos 11 anos, eu já tive uns 5 canais no YouTube, nenhum deu certo, só que eu recebia sempre muito comentário negativo. E eu via muita gente assim no YouTube que tipo era até uma tag de quem era grande, era respondendo haters. E eu via que o povo aloprava os haters. E eu passei a entender que tipo assim, esses caras, eles só querem encher o saco. E eu passei a entender que, tipo, acho que às vezes por essa rapaziada que aloprava mesmo, mostrava, tipo, não se importe com esse tipo de coisa, eu simplesmente passei a não me importar. Então, principalmente hoje em dia, assim, eu recebo um comentário, cara, eu fico, pô, o que acontece normalmente quando o cara te critica,
ele tá reagindo ao dia dele, à vida dele no seu comentário. Pegou, matou. Então, por exemplo, e ainda quando o cara comenta umas paradas, às vezes, que você não é, tá ligado? Uhum. Então, assim, se eu chegar pra você e falar que você é gordo, você vai dar risada, tá ligado? Uhum. Porque você sabe que você não é. Uhum. E é a mesma coisa que acontece. Às vezes o cara comenta, tipo, esse moleque não sabe do que tá falando. Eu dou risada porque eu sei do que eu tô falando. Então, tô nem aí. Uhum. O que às vezes eu pego, assim... Mas você concorda que você é um outlier, assim? Você é um cara fora da curva? Cara, concordo. Concorda? Concordo, não discordo não. Mas a minha parada com produzir conteúdo é justamente fazer com que eu não seja fora da curva daqui a alguns anos. Que eu seja, tipo, um moleque qualquer. Porque eu quero que a maioria seja assim, né? Eu quero que o povo simplesmente entenda, né? Sim, você quer dizer pra turma que o que eu faço não é só porque eu sou fora da média. Uhum. Todo mundo tem condição de fazer. Todo mundo tem condição de fazer, justo. entendeu? Só que eu acho que é uma coisa que até pega, assim, porque é cultural que uma criança não pode fazer as coisas. Até por isso que eu nem ligo muito pra tantos comentários negativos, porque às vezes a pessoa comenta relacionando a coisa da minha idade, eu falo, pô, o cara ele foi, tipo, entre aspas, doutrinado a vida inteira dele a pensar que uma criança não pode fazer as coisas, ou que criança não entende nada, que, tipo, tudo bem, sabe? A culpa dele de pensar isso. Você tinha que estar brincando e não falando de dinheiro. A culpa dele de pensar isso. Inclusive, uma coisa que acontece muito, que de vez em quando eu até falo, as pessoas podem considerar um problema ou não, tá? Mas é como as coisas funcionam hoje em dia, é que hoje em dia, as crianças de hoje em dia não são as mesmas crianças de que 1990, ou mesmo 2000, por exemplo. As crianças de 13 anos, por exemplo, que nem eu. De que ano então, eu sou de 2008. 2008 você tava com quantos anos? 2008 eu tenho 35, sou ruim de biologia. Eu sou de 86, tava 32, não, 22. 22. Então, as crianças de hoje em dia são muito diferentes das crianças de antigamente. Então, como eu tava dizendo, os adultos podem considerar errado ou não, mas essa rapaziada jovem hoje em dia, de 13 anos, não quer brincar, velho. Eu chego na minha escola, eu não vejo ninguém assim, acima de 10 anos, fazendo as coisas que faziam antigamente, brincar de boneca, brincar de não sei o que, brincar de esconde-esconde. Você pode considerar um problema? Pode. Às vezes os caras que é mais conservador e tal, ele diz que criança tem que brincar assim. Só que me desculpa, não é assim que funciona hoje em dia. E o povo, ele não consegue se adaptar à mudança. Mas o mundo mudou. Entendeu? Então, igual eu tava falando, o cara até comentou esses dias num vídeo meu, nossa, tipo, o cara não me conhecia, né? Nossa, eu dormi por muito tempo então, né? Porque eu vejo criança falando de dinheiro assim e tal. Que geração é essa? E eu vi que era num tom bem de crítica, assim, né, e tal. E eu até falei, pô, você deve ter dormido mesmo, velho. Porque agora a gente tá numa geração das pessoas que querem o dinheiro por conta própria e fazem, tá ligado? É porque o que você falou